todo tempo és fiel, em todo tempo, Emanuel. Nunca mudaste e não mudarás, nunca falhaste e não falharás. Tu és fiel, um Pai presente, um Deus de amor. Tu és fiel, tu és o meu consolador. Tu és fiel, és minha rocha e eu não temerei, pois tu és fiel. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live de aniversário da IPI de Jiribatuba. Nós estamos completando hoje 7 anos de organização, mas temos uma história que remonta lá a 1945. Temos uma história de evangelização bem maior, bem mais longa. E nessa noite nós paramos aqui para fazermos essa live, lembrando de tudo que o Senhor já fez e de tantas pessoas que Ele usou ao longo dessa história. Nós somos gratos a Deus pela vida dos pastores, das pastoras que já passaram por aqui, pela vida de presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconisa, missionários, missionárias, líderes de maneira geral. Tantos irmãos valorosos, preciosos na mão do Senhor, que dedicaram as suas vidas a esse trabalho ao longo desses últimos anos e ao longo da história. Nós temos nessa noite um coração agradecido diante do altar de Deus e gostaria de convidá-lo a ir junto conosco nesse sentimento de celebração, de alegria, até a presença de Deus, para juntos rendermos graças ao Deus bendito que muito tem feito na vida de tantos homens e tantas mulheres que foram alcançados e que estão sendo alcançados pelo Evangelho a partir desse lugar. Que Deus esteja abençoando o presbitério da Bahia, a IPI do Salvador, né, a Igreja do Barbalho, que há muito tempo, né, dedicou, né, forças nesse trabalho missionário aqui, que hoje é fruto, né, dessa dedicação dessa igreja mãe, a quem também nós externamos gratidão nessa ocasião. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Bondoso Pai, Deus de todo amor e de toda graça, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar com um sentimento de alegria, com um sentimento de festa. Nós queremos se achegar ao trono da Tua graça para Te bendizer, por o Senhor ter aberto essa porta aqui, pelo Senhor ter agido no meio da Tua igreja e a partir da Tua igreja nesta localidade durante esses anos. Ó Deus querido, recebe o Teu povo que se achega com alegria, com júbilo perante a Tua santa presença para Te render graças e bendizer o nome. Assim, ó Pai, esteja conosco nesse instante de transmissão, de culto online, usando desse meio remoto. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. O Salmo 103, versos 1 e 2, nos diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Que adoremos ao Cordeiro de Deus, ao Filho de Deus, que é digno de toda essa adoração. Celebremos com louvor aquele que é digno de toda a nossa dedicação.
excelso és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és, Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nesse instante nós vamos fazer mais uma leitura bíblica. Quero convidá-lo a tomar sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Nesse momento, quero convidá-lo a baixar a sua cabeça e, junto comigo, orar em confissão de pecados. Bondoso Deus, essa é a tua palavra inspirada por ti, que nos fala ao coração. Sabemos que, como igreja do Senhor, nós estamos seguindo a Cristo, mas que, por vezes, vacilamos, como a igreja de Éfeso. Por vezes, somos zelosos de muitas coisas e de outras nós somos negligentes.
por vezes pecamos, desagradamos o Senhor, ofendemos a Ti. E por isso, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, nos purificando de toda a injustiça, de todo o pecado cometido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, seja abundante entre nós, para que onde abundou o pecado, superabunde a graça. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse instante, nós vamos estar cantando em adoração ao nosso Deus, com um coração agradecido pelo perdão dos nossos pecados. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Nesse instante nós vamos dar sequência fazendo leitura no profeta Isaías capítulo 12. Acompanhe comigo. Orarás naquele dia, graça te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação.
Vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Louvemos o Senhor. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Esse é um momento todo especial, onde paramos para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer mais uma leitura com você no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versos 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém.
Nesse instante nós vamos ouvir a ministração da palavra do nosso Deus, que será aqui trazida pelo presidente do Presbitério Bahia, o reverendo Marcelo, a quem nós agradecemos pela presteza de aceitar o convite da IPI Jiribatuba para trazer essa mensagem nessa ocasião tão especial, quando nós celebramos o nome do Senhor e fazemos isso com o tema Porque Ele vive, cremos no amanhã, Apocalipse 1, verso 18. Nesse momento eu queria orar pelo reverendo Marcelo, que você da sua casa possa, junto comigo, orar ao Senhor. Deus de toda graça e de misericórdias mil, em o nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nesse instante, colocando nas tuas mãos a vida do reverendo Marcelo, para que ele seja usado por ti, para que a palavra pregada nessa noite possa alcançar os nossos corações, nos fortalecer enquanto igreja, para continuar essa jornada com o Senhor Jesus Cristo nesse mundo tão difícil, mas caminhamos com o coração cheio de esperança, porque a nossa esperança não está em homens, mas está no Senhor. E porque o teu Filho, que foi morto, ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Assim, ó Deus, fala ao coração de cada um que ouvirá essa mensagem nesse instante, para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de vocês. Quero aqui, antes de qualquer coisa, expressar o meu agradecimento ao reverendo Carlos André, pastor desta igreja, pelo convite. Também agradecer ao conselho da igreja por esta oportunidade de estar com vocês e estar participando deste momento festivo, deste momento de celebração. E assim juntos agradecermos ao nosso Deus por mais um ano de existência, por mais um ano de organização da Igreja Presbiteriana Independente de Jiribatuba. Nossos parabéns aos irmãos e irmãs desta igreja, e aqui também trago o abraço, a saudação dos nossos irmãos e irmãs da diretoria do Presbitério Bahia. Também quero aqui deixar o abraço e a saudação da minha família a todos os irmãos e irmãs que compõem esta igreja. Bem, quero agora convidar a todos e a todas para fazermos a leitura da palavra do Senhor no texto que será o texto base para a nossa mensagem, para a nossa reflexão deste dia. É o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 8. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao 8. Vamos, portanto, acompanhar a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Conta-se que um homem que morava na região sul do Brasil tinha em sua casa um imenso quintal onde plantou diversas árvores frutíferas. Certa vez plantou um pé de caqui, mas apesar dos seus cuidados, ele secou. Numa noite gelada, em pleno inverno, comentou com a esposa: Amanhã cedo vou arrancar aquele pé de caqui que não vingou e vou plantar uma outra árvore em seu lugar. Logo de manhã, aquele homem pegou uma pá e foi até o pé de caqui. Mas quando estava prestes a arrancá-lo, teve uma feliz surpresa.
O pé de caqui havia largado uma pequeníssima folha verde. Parecia que estava dizendo: não me arranque, não estou morto. Jesus não está morto. Ele vive. De acordo com os textos bíblicos, aqueles não eram os melhores dias para as mulheres e os homens que seguiram Jesus durante seu ministério. Todas estavam tomados e tomadas por uma profunda tristeza em decorrência do sofrimento e da morte do Senhor Jesus. Mas a dor daqueles homens e mulheres não era apenas por causa da perda, isto é, da morte, mas também porque estavam tomados e tomadas pela frustração, pelo sentimento de derrota, sentiam-se abandonadas, sem saber o que fazer nem para onde ir. Para eles, tudo tinha terminado em uma tragédia. Mas uma notícia mudou completamente o rumo da história. Jesus estava vivo. Mas como isso era possível? Perguntavam alguns dos discípulos, e algumas pessoas fazem essa mesma pergunta ainda hoje. Mas a melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. Nenhuma outra coisa teria transformado homens e mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamadas de um novo valor. A ressurreição é o fato central de toda a fé cristã. De nossa fé na ressurreição se desprendem várias coisas. Sendo assim, quais os efeitos dessa verdade para a nossa vida hoje? Quais as implicações da ressurreição de Jesus para a igreja? Sendo assim, irmãos e irmãs, diante disso, podemos dizer que, porque Ele vive, oramos com a convicção de sermos ouvidos e atendidos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 ao 14, Jesus faz a seguinte declaração. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E ainda nesse mesmo livro de João, no capítulo 16, versículos 23 e 24, está escrito assim: Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. A oração é uma prática presente em toda a Bíblia. Tim Keller, em seu livro A Oração, cita alguns exemplos. Ele diz que em Gênesis, vemos cada um dos patriarcas, isto é, Abraão, Isaque e Jacó, orando com intimidade e franqueza. A oração obstinadamente insistente de Abraão para que Deus tivesse misericórdia das cidades pagãs de Sodoma e Gomorra é digna de nota, como está escrito em Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 23. Já em Êxodo, a oração foi a maneira pela qual Moisés assegurou a libertação de Israel do Egito. Lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo orienta seus leitores a orarem por paz, por um bom governo e pelas necessidades do mundo. Ele chega a declarar seu desejo para que os irmãos e irmãs conheçam e tenham intimidade com Deus. Pois, como diz Tim Keller, conhecer melhor a Deus é o que necessitamos, acima de tudo, se pretendemos enfrentar a vida, seja quais forem as circunstâncias. O principal pedido de Salomão em relação ao templo era que nele Deus ouvisse as orações do seu povo, conforme diz lá em 1 Reis, capítulo 8, versículos 29 ao 30. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos revela a importância e o papel da oração como sinal evidente da existência real de Deus e do seu Filho Jesus. Por isso, quando oramos, não estamos dirigindo as nossas preces a um Senhor morto, mas àquele que venceu a morte, que está vivo, e assim temos a plena condição de interceder ao Pai em nosso favor, ou melhor, ele tem a plena condição de interceder ao Pai em nosso favor. E é dessa forma que podemos estar certos, que podemos estar seguros que as nossas orações serão ouvidas e respondidas pelo nosso Deus. Porque Ele vive, o perdão e a vida eterna não são uma possibilidade, mas uma realidade. O perdão e a vida eterna não são uma possibilidade, mas uma realidade.
A certeza de que Jesus está vivo dá a todos e a todas que creem nele a segurança de que suas promessas serão cumpridas, conforme está escrito em João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, quando Jesus disse o seguinte: não se perturbe ou não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Além disso, em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este texto, portanto, nos dá a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Não importam quais sejam, se são grandes ou pequenos, até porque para Deus não existe pecado grande, médio ou pequeno. Essa classificação aí, nós é que fazemos essa diferenciação. Nós é que dizemos: esse é um pecado grave, esse é um grande pecado. Não, essa é uma coisinha pequena, é uma besteirinha, não tem problema. Mas para Deus, isso não importa. Para Deus não existe pecado grande, médio ou pequeno. Até porque para Deus não existe nada disso, porque para o Senhor não importa se você roubou ou pensou em roubar, se você enganou alguém ou pensou em enganar. Tanto o ato como o pensar em cometer o ato pecaminoso, para Deus o pecado é o mesmo. Contudo, o fato é que, seja qual for o pecado, o erro que você cometeu, Jesus tem o poder de perdoar. Basta se arrepender, basta que haja arrependimento e confissão, e assim seremos perdoados. Podemos então afirmar tudo isso com toda a certeza, porque a nossa fé não está depositada em um Deus que continua preso na cruz ou no túmulo. Pelo contrário, as mulheres que foram ao túmulo para embalsamar Jesus, o Filho de Deus, encontraram vazio, porque Deus o ressuscitou dos mortos. Assim como o próprio Jesus fez com Lázaro, com a sogra de Pedro e com o filho da viúva de Naim, ressuscitando cada um destes, Deus assim fez com seu Filho, ressuscitou. Mas se Jesus teve o poder e a autoridade para ressuscitar aqueles, por que não realizou este milagre a si mesmo? Porque ele estava morto. Portanto, não poderia fazer nada por si mesmo nem pelos outros. Por isso, Deus, o Pai, o ressuscitou. E estando agora vivo, Jesus tem todo o poder para, segundo a sua graça e amor, fazer por cada um de nós, perdoar os nossos pecados e garantir a vida eterna. E por fim, irmãos e irmãs, amigos e amigas, porque Ele vive, devemos cumprir o envio para testemunhar de Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a primeira parte do versículo 7 e também o versículo 15, diz que quando as mulheres receberam a notícia, quando as mulheres que foram até o túmulo e que foram informadas de que Jesus não estava mais no túmulo, que seu corpo não estava mais ali porque ele havia ressuscitado, aqueles que deram a elas essa notícia também deram a elas a ordem, enviaram para que elas fossem até os discípulos e ali testemunhasse essa notícia, que ali testemunhasse esse fato para os discípulos. E esse testemunho, que nós hoje também temos a missão, precisa ser feito tanto pelo anúncio, isto é, proclamação, bem como através de ações concretas que testificam que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso significa que nós, enquanto discípulos e discípulas do Senhor Jesus, e a Igreja como agência do Reino de Deus no mundo, não podem se comportar com indiferença diante da ausência de valores e princípios fundamentais do Reino de Deus, os quais são o respeito, a tolerância, a equidade, a fidelidade, a justiça e o amor. Pois, caso contrário, conforme diz Russell Shedd, mais cedo ou mais tarde, todos nós temos de enfrentar a ideia de que talvez sejamos todos responsáveis, até certo ponto, pela evidente injustiça no mundo que nos rodeia. No relato no Evangelho de Lucas sobre 2 dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús, fica claro que para aqueles homens a situação parecia não ter explicação. Com a morte de Jesus, suas esperanças e sonhos tinham sido destruídos.
É possível perceber que para eles as esperanças estavam mortas e enterradas. E então Jesus veio e falou com eles, e viram com clareza o significado da vida, e a escuridão se fez luz. Ao perceberem que o Mestre Jesus havia ressuscitado, eles passaram a crer no hoje e no amanhã. Os ânimos foram revigorados, a esperança e a capacidade de sonhar voltaram a tomar conta da mente e coração daqueles discípulos, e assim eles partiram para compartilhar com os demais discípulos e discípulas e com outras pessoas essa verdade ao qual eles mesmos foram testemunhas oculares. Em nossos dias, tendo visto os problemas e crises no âmbito político, econômico, social, religioso e familiar, a situação de muitas pessoas é semelhante à dos discípulos do caminho de Emaús. Um número expressivo de homens e mulheres estão desiludidos. Nosso povo vem sendo massacrado, esmagado por um sistema político, econômico, desumano e cruel, bem como por gestores públicos e políticos que não têm medo nem a vergonha em deixar claro o seu interesse em fazer uso do poder para benefício próprio e diminuir cada vez mais as chances do pobre conquistar mais espaço, aumentando dessa forma a desigualdade em nosso país. A atuação social da igreja na sociedade não pode ser limitada à distribuição de cestas básicas, apesar da importância dessa ação para as famílias beneficiadas, principalmente agora por conta da pandemia, por conta dessa crise que vivemos. Mas a ação profética da igreja precisa ir além. A igreja, no cumprimento do seu papel como testemunha do Jesus ressurreto e vivo, deve agir no sentido de contribuir para o resgate da dignidade e da esperança, conforme a afirmação do próprio Jesus quando diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. As boas novas, isto é, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus, deve ser proclamada de tal forma a ponto de deixar claro a todas as pessoas que o Deus que no passado, através do profeta Natã, repreendeu severamente o rei Davi por praticar um ato desumano, antiético, injusto, não tolera e, portanto, rejeita totalmente instituições e indivíduos que controlam, manipulam o poder e a economia do país de forma impiedosa e injusta. Quando homens e mulheres não praticam ou não caminham ao lado daqueles e daquelas que labutam pela justiça, Deus rejeita sua adoração, suas cerimônias religiosas, por mais bela e sacrificial que seja, visto que, aos olhos do Senhor, a injustiça e a idolatria estão no mesmo patamar. A retidão e a justiça não são níveis diferentes de santidade, mas sinônimos, conforme diz Shedd. Portanto, porque ele vive, podemos orar com a convicção de sermos ouvidos e ouvidas, atendidos e atendidas. O perdão e a vida eterna não são uma possibilidade, mas uma realidade. Somos desafiados e desafiadas a cumprir a missão de testemunhar a todas as pessoas a solidariedade, os princípios e valores inegociáveis do reino de Deus, pregados e praticados pelo nosso Senhor Jesus. Princípios e valores que promovem a dignidade humana, a verdade, o perdão, o amor e a vida eterna. Irmãos e irmãs, o cenário da vida pode até não apresentar um sinal de mudança, de melhorias, mas não desista. Não perca o foco. Não deixe de continuar olhando para Jesus, mas mantenha firme a sua fé e confiança na certeza de que Ele vive, por isso podemos crer no amanhã. Parabéns, IPI de Jiribatuba, por mais um aniversário de organização como igreja, como IPI do Brasil. Parabéns a todos os irmãos e irmãs por mais esse momento de celebração. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e irmãs, que Deus continue abençoando a sua igreja, que Deus continue abençoando o seu povo aí em Jiribatuba, que Deus continue fazendo com que a sua igreja seja esse canal, esse instrumento de proclamação do amor, da graça, da bondade de Deus. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, continue capacitando a sua igreja para que ela continue sendo este sinal de esperança, da esperança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, que reina e que tem em suas mãos o controle de todas as coisas. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs.
Que Deus continue abençoando. Nos entregou o Rei, a voz soldar dos céus, corajosos, pois em tudo defendem, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu peitão, firme sempre até morrer, transformados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com Ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nesse instante, vamos orar ao Senhor com nosso coração cheio de alegria por esse tempo tão prazeroso na presença dEle. Que a gente possa, com gratidão, encerrar esse instante orando ao nosso Deus. Vamos orar, irmãos e irmãs. Deus, nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por este momento, por este bom dia, por esta oportunidade que o Senhor proporcionou à sua igreja para celebrar a Ti, para prestar este culto em adoração e louvor, como expressão da nossa gratidão, ó Deus, por esta data tão especial na vida da Tua igreja, Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido generoso, e o Senhor tem abençoado a sua igreja, o Senhor tem sustentado a Tua igreja até aqui. O Teu Espírito Santo tem guiado o Teu povo, e tem, ó Deus, feito com que sejamos uma igreja que proclama, que anuncia a Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho. E nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, Deus, de servir a Ti, pelo privilégio, ó Deus, de sermos parte do corpo de Cristo. E assim pedimos que o Senhor continue nos ajudando diante dos desafios que se colocam à nossa frente. Que o Teu Santo Espírito continue dando a liderança da Tua igreja, ao seu pastor e a todo o Teu povo, a sabedoria, ó Deus, para diante de todas as adversidades e desafios, continuar, Senhor, sendo instrumentos em Tuas mãos, sendo guiados pelo Teu Santo Espírito, e dessa forma, ó Deus, fazer a diferença e continuar sendo, ó Deus, luz nesta comunidade, continuar, ó Deus, agindo, que a tua igreja continue tendo
uma atuação relevante nesta comunidade, a fim de que ela continue, a fim de que ela seja, ó Deus, luz de esperança para todos para todas as pessoas que vierem à tua casa, que vierem a esta igreja, que procurar o teu povo, que encontre, ó Deus, no teu povo a palavra de esperança, de ânimo, de conforto e, acima de tudo, possa também ver brilhar a tua luz, da tua presença e da presença do teu Santo Espírito. E esta é a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bom, eterno e verdadeiro Pai, que a força, a consolação, a sabedoria, os dons do Divino Santo Espírito continue sendo derramados sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Nossa gratidão a você que nos assistiu. Dizer para os irmãos de Jiribatuba que esse é um tempo de festa, um tempo de alegria, que a gente esteja nesse espírito e que possamos, na presença do Pai, nos alegrarmos sempre no culto presencial, no domingo, que a gente possa celebrar mais ao Senhor pelos 7 anos da IPI Jiribatuba. Deus te abençoe, noite de paz, fica com Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo, Emmanuel. Nunca mudaste e não mudarás, nunca falhaste e não falharás. Tu és fiel, um Pai presente, um Deus de amor. Tu és fiel, Tu és o meu consolador. Tu és fiel, és minha rocha e eu não temerei, pois Tu és fiel. Todo tempo, Emmanuel.
pois tu és fiel.